Bom dia, gente! Mais uma Manhã com Cristo se iniciando, hoje dia 5 de janeiro, terça-feira. Mais um dia para a nossa reflexão, que comecemos o dia hoje com mais essa reflexão para que possamos ter um dia tranquilo, de harmonia. Sempre é bom a reflexão. A reflexão não deveria ser feita em vários momentos das nossas vidas, mas a gente está oferecendo aqui sempre essa reflexão matinal para que o dia comece mais harmonioso, né? Então vamos à mensagem de hoje, que é verbo e atitude. Nós estamos falando sobre a palavra, que está no livro Seara dos Médios, editora FEB, capítulo Verbo e Atitude. Vamos então à mensagem e depois aquela reflexão que sempre fazemos. Disse um filósofo: fala para que eu te veja. Muita gente acrescentará: escreve para que eu te veja melhor. E ousaríamos aduzir: age para que eu te conheça. Julgarás o amigo pela linguagem que use. Entretanto, para além da apreciação vulgar, todos necessitamos do justo discernimento. Marat fala com mestria, arrebatando o ânimo da multidão, mas instigava a matança dos compatriotas que não lhe esposassem as diretrizes. Marco Aurélio, o imperador chamado magnânimo, escrevia máximas de significação imortal. No entanto, ao mesmo tempo determinava o martírio de cristãos indefesos, acreditando com isso homenagear a virtude. Werther de Goethe é um poema de magnífica expressão literária, mas não deixa de ser vigorosa a indução ao suicídio. As declarações de guerra são, de modo geral, documentos primorosamente lavrados. Todavia, representam a miséria e a morte para milhões de pessoas. Há jornalistas e escritores que figuram na galeria dos mais sábios filólogos. E, apesar disso, molham a pena em sangue e lama para gravarem as ideias com que acentuam os sofrimentos da humanidade. Tanto quanto possível, escrevemos certo, sem obsessão do dicionário. A gramática é a lei que preside as esferas das palavras. A instrução cerebral, porém, quando sem base no sentimento, é semelhante à luz exterior. A luz na lâmpada disciplinada que auxilia e constrói, e a luz no fogo descontrolado que incendeia e consome. Identifica o mensageiro encarnado ou desencarnado pela mensagem que te dê. Mas, se é justo lhe afiras a cultura, é imprescindível a nossa orientação que está dentro dela. O navio pode ser muito importante, mas é preciso ver o rumo para o qual se encaminha o leme. Se o verbo apresenta, a atitude dirige. É por isso que Jesus nos advertiu: seja o vosso falar sim, sim e não, não. Mas, uma colocação do Emmanuel, hoje nós estamos terminando essa passagem que é sobre as palavras. Foram aí 4 dias, né, falando sobre a palavra, dia 2, 3, 4 e hoje 5. Então, nós estamos trazendo uma reflexão sobre o nosso verbo. E aqui, o Emmanuel fala de verbo e atitude. Se você falar e não tiver um alinhamento do verbo, né, com as tuas atitudes, você estará sendo hipócrita. Tem gente que fala muito bonito, sobe, por exemplo, na tribuna espírita e faz colocações das melhores, com bastante base doutrinária, mas não coloca em prática na sua própria vida. E aí soa falso, não consegue arrastar as pessoas, porque o verbo
sozinho, ele não é capaz de fazer grandes transformações. Porque Jesus é o grande ícone da humanidade. A gente observa que o verbo do Cristo era extremamente construtivo, mas as suas atitudes estavam alinhadas na íntegra com aquilo que ele falava. E deve ser assim para aqueles que querem ter seguidores. Agir em conformidade com o que fala. Porque senão, não teremos nunca a capacidade de influenciar de forma positiva os outros. Tu vê, fala para que eu te veja, escreve para que te veja melhor, age para que eu te conheça. Só através das atitudes que eu vou conhecer realmente o indivíduo. Porque ele pode estar falando da boca para fora. Pode estar escrevendo aquilo que não é a verdade da vida dele. Mas quando ele age, ele se declara, ele se revela. As atitudes denunciam quem somos. Tanto quanto possível, escrevamos certo sem a obsessão do dicionário. Tem gente que tem todo um rebuscado em escrever. Devemos escrever certo, dentro do possível, dentro do que nos foi possível entender da língua. Mas o mais importante é o fundo. Aquilo que vem embutido nas frases. Qual é a mensagem que estou passando? Ele fala aqui da questão da própria mediunidade das mensagens recebidas, né? Às vezes, eu tenho visto pessoas publicarem nas redes sociais mensagens recebidas por alguns médios, não vem ao caso citar os médios, que não é o objetivo do nosso Manhã com Cristo, que são bem escritas. A gente observa que ou é um espírito muito culto, ou médium com muita cultura. Mas quando a gente começa a analisar o fundo, buscar nas entrelinhas o que está sendo dito, a gente começa a perceber que existem armadilhas. Existem mensagens que estimulam o indivíduo a coisas erradas, que vão contra as bases doutrinárias, vão contra as próprias orientações do Cristo, mas porque foram escritas de forma bem elaborada, com português correto. As pessoas, às vezes até com poesia, as pessoas aceitam aquilo como se fosse uma grande verdade. Não passam pelo crivo da razão. E nós precisamos passar tudo pelo crivo da razão, como nos orienta a doutrina que nós seguimos. O navio pode ser importante, mas é preciso ver o rumo para o qual se encaminha o leme. A gente tem uma travessia marítima para ser feita. E às vezes o recurso que temos é um navio. E ele é extremamente importante para essa travessia. Mas se no leme não tiver alguém capaz de fazer com que ele siga o caminho que deve ser para que alcancemos lá o objetivo, que é o outro lado da travessia, vamos ficar à deriva. Muitas vezes ser arremessado nas rochas. Podemos vir a naufragar. E ele fala assim, se o verbo apresenta, a atitude dirige. É a atitude que faz o leme ir para um lado ou para o outro. Não adianta eu ficar falando para o navio, vai para o lado de lá, vem para o lado de cá. Se não haver atitude de colocar a mão e fazer com que o leme siga, direcione o navio para onde nós queremos ir, o navio é a vida, gente. Nós vamos naufragar, ser arremessado contra as rochas. E Jesus nos disse, sim, sim, não, não. Eu sempre gosto de dizer isso. É tão importante dizer sim quanto dizer não, dependendo da situação e a maneira como falamos. Sempre estaremos no lugar correto
agindo de forma correta. Ficamos por aqui, mais uma Manhã com Cristo. Pedimos a você que chegou até aqui, se gostou, dê seu like, curta, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Vamos propagar isso. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva. A gente tem observado que boa parte das pessoas que ouvem as nossas mensagens matinais não são inscritas. Então se inscreva, acione o sininho para você receber as notificações. Vamos levar essa mensagem matinal sobre o Evangelho de Cristo a mais pessoas, para que elas possam também ter começar um dia com reflexões. Que Jesus nos abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.